Quando o sol começava a tombar sobre as encostas ressequidas das terras Apache, Nayeli sentia o peso ancestral das regras sagradas pulsar em suas veias como um tambor incansável. Jovem guerreiro da tribo, ele carregava no olhar a determinação dos que entendem que cada gesto, cada palavra, é eco de um tempo imemorial, onde honra, respeito e tradição formam a teia invisível da sobrevivência. Não havia espaço para dúvidas ou desvios. A vida era um ritual sagrado que exigia entrega absoluta. No coração do vale, a aldeia se preparava para o festival sagrado. As tendas coloriam o horizonte, exalando o aroma terroso da terra seca, misturado ao cheiro pungente da fumaça das fogueiras. O som dos tambores e das flautas entrava, em harmonia com o sussurrar do vento, como um cântico ancestral que atravessava o tempo e envolvia cada alma presente. As mulheres dançavam com passos cadenciados, os anciãos murmuravam rezas que pareciam carregar toda a sabedoria do mundo, enquanto Nayeli afinava seu espírito para os rituais futuros, sentindo-se protegido e, ao mesmo tempo, prisioneiro de uma herança que não poderia trair. Entre o povo que testemunhava aquele sagrado encontro das forças da natureza, uma figura era claramente deslocada, Irmã Clara, a freira estrangeira. Recém-chegada, seus olhos carregavam a ternura de quem vinha com a missão de dar conforto à comunidade, marcada pela seca implacável e a doença que abatia os mais vulneráveis. Um amontoado de dúvidas habitava seu coração, convivendo com a coragem e a fé. Para ela, aquelas terras eram um desafio, não apenas físico, mas espiritual. Encontrar-se diante de Nayeli, emblemático representante das tradições milenares e rígidas de seu povo, intensificava a sensação inquietante de pertencimento e exclusão, esperança e medo. Durante o ápice do festival, quando as chamas elevavam sombras dançantes contra o céu, os caminhos de Nayeli e Clara se cruzaram no meio do tumulto vibrante. O guerreiro observou a freira com olhos que buscavam decifrar não só sua aparência pálida e vestes desconhecidas, mas o significado profundo daquela alma que ousava adentrar seu mundo sagrado. Clara, por sua vez, sentiu o peso de um olhar que revelava não apenas a força selvagem do guerreiro, mas a rigidez implacável das regras que regiam sua existência. Silêncios tensos marcaram o breve contato entre os dois. Um choque silencioso de mundos e crenças antagônicas, onde cada um tentava preservar seu território espiritual sem ainda compreender o que o futuro lhes reservaria. A inquietude daquela noite crescia, conforme uma sombra escura rompia o círculo de luz da aldeia. Um grupo hostil surgia, movido pelo medo e pela intolerância, pronto para expulsar Clara daquela terra que consideravam estranha e perturbadora. O semblante da freira mudou rapidamente. Seus lábios tremeram diante da ameaça explícita. Foi então que Nayeli, contra todas as expectativas, se interpôs com uma coragem feroz, que cercavam o vale. Sem hesitação, empunhou a lança, não apenas para proteger uma estranha, mas para defender aquilo que seu coração começava a reconhecer como mais complexo que simples regras. Clara, protegida por aquele gesto inesperado, sentiu uma onda de surpresa e confusão tomar conta de si. Naquele instante, compreendeu que sua jornada entre o povo Apache seria muito mais intrincada do que qualquer fé que já tivera. A coragem de Nayeli a confrontava com uma verdade dolorosa.
Não se tratava apenas de salvar vidas, mas de atravessar muros invisíveis, que o medo e o costume haviam erguido. Muitos companheiros de jornada, que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas, nos contaram que o destino, o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Nayeli sentiu o esforço nas suas costas, enquanto carregava Clara pelo terreno áspero. As pedras cortantes cravando-se em seus pés descalços. Cada passo reverberava em seu coração conflitante. Ele sabia que estava botando em risco não só a sua honra, mas a ordem de sua tribo. Sua respiração pesada parecia ecoar o tambor antigo que pulsava em seu peito, o tambor dos ancestrais, que exigia obediência e respeito às regras sagradas, inflexíveis contra qualquer desvio. Clara, exausta, repousava a cabeça contra o ombro do jovem guerreiro, sentindo o cheiro da terra seca misturado ao aroma forte do vento noturno. Seus pensamentos lutavam contra a turbulência das emoções que desconhecia. Não entendia o que levava Nayeli a tamanha coragem por uma estranha em meio a um povo silencioso e fechado. Nem mesmo compreendia a profundidade daquele gesto, que carregava uma mescla de dever, medo e uma curiosidade inquietante. O refúgio era uma pequena caverna escondida entre penhascos descuidados, uma toca improvisada que Nayeli conhecia desde a infância. Entrando silenciosamente, ele a acomodou no chão, pedregoso, tirando seu casaco pesado para protegê-la do frio que já começava a apunhalar os corpos naquela noite árida. Ela o observou em um instante raro de calma, seus olhos grandes e perplexos como aqueles de uma criança diante de enigmas indecifráveis. Por quê? Suas palavras se perderam no ar, tímidas e frágeis, como se não ousasse formular a questão. Nayeli evitou o olhar dela. Sua luta interna se manifestava em seus gestos impacientes. Não é só sua vida que está em perigo, respondeu finalmente a voz rouca. É a minha, e a de todos que respeitam o caminho que escolhemos seguir. Não sabia se conseguia explicar mais. No fundo, ele mesmo estava tentando entender aquele sentimento que crescia, tão contrário às tradições. Clara passou a mão pelo tecido úmido, tateando os rostos invisíveis das pedras em volta, buscando forças entre o desconhecido. Sempre pensei que fé fosse algo simples, murmurou, que bastaria crer para estar protegida. O silêncio que se seguiu foi pesado, como a vastidão do deserto à sua volta. Nayeli sentou-se ao lado dela, o rosto a poucos centímetros do seu, tentando controlar o turbilhão de pensamentos que ameaçavam romper o equilíbrio entre o dever e o desejo. Ele falou, então, sobre as regras antigas, sobre as histórias ancestrais entoadas nas sombras da noite, onde espíritos e homens eram apenas reflexos num ciclo eterno. Pontou da rigidez que formava seu mundo, das barreiras invisíveis que, separados, eles enfrentavam. Clara ouviu, fascinada, reconhecendo em seus olhos aquilo que ela mesma nunca soube nomear, a prisão do peso do passado. Eu cresci acreditando que o caminho era um só, disse ele, com a voz embargada, quase um sussurro. Mas agora não sei se meu coração o reconhece. Ela respirou fundo, sentindo pela primeira vez o duelo entre o que aprendera e o que começava a sentir ali, naquele abrigo estreito, longe do mundo que conhecera. A cada minuto que passava,
Suas diferenças tornavam-se mais evidentes. Os rituais, as palavras, até o silêncio pesado que o cercava, carregavam significados difíceis de traduzir. Nayeli percebia nas mãos delicadas de Clara uma mistura de força e fragilidade, um espírito que não se dobrava diante do medo, mesmo quando suas crenças vacilavam. Os olhos dela brilharam quando a noite atingiu seu ápice, e do outro lado da escuridão, sons ancestrais começaram a se desvendar. Clara levantou-se hesitante, atraída por uma melodia profunda, feita de cantos, passos compassados e o eco sutil de instrumentos que pareciam chamar a alma. "O que é isso?" perguntou, a voz baixa. Nayeli manteve o olhar fixo no escuro à frente, a mandíbula tensa. "É a cerimônia do fogo", explicou, com um peso doloroso nas palavras. "A luz que guia nossos antepassados para o além. É sagrada. Estranhos não podem testemunhar." Ela se apertou contra a parede da caverna, sentindo o coração pulsar em ritmo acelerado. Aquela cerimônia, tão distante de suas orações e ritos silenciosos, despertava nela um desconforto difícil de nomear. Uma inquietação que corria nas veias tão forte quanto o vento frio que lambia as pedras. A tensão entre eles era palpável, carregada de dúvidas e da sombra de um futuro incerto. Nayeli sentiu-se mais preso do que nunca, entre o amor que começava a brotar e a obrigação inquebrantável que prometera à sua tribo. Clara virou para ele, olhos brilhando de um medo novo e sincero. "Eu quero entender, Nayeli. Quero, mas não sei se serei capaz." Ele aceitou o desafio naquele silêncio compartilhado, as paredes da caverna testemunhando um momento que poderia mudar tudo. Fora dali, a tribo dormia sob a vigilância dos ancestrais, alheia à transformação que ocorreu dentro daquele abrigo tímido. Enquanto a chama do ritual ardia distante, Clara, pela primeira vez, viu o rosto da fé que não era o seu. Sentiu o peso do que significava pertencer a um mundo que ela não escolhera, onde o amor poderia ser mais do que beleza e esperança. Poderia ser uma transgressão. E naquela noite profunda, sob o olhar atento das estrelas antigas, ela se preparava para cruzar a linha invisível entre o sagrado e o proibido. Um passo cujo peso seria sentido muito além da caverna que os protegiam. O ritual da tribo continuava, carregado de poder e mistério. E Clara sabia que, ao amanhecer, nada seria mais como antes. Tainá surgiu entre a penumbra da entrada da caverna, sua postura rígida como a rocha que moldava o vale. O olhar áspero e frio atravessou Nayeli e Clara como se buscasse arrancar a verdade oculta em seus gestos e silêncios. Nayeli chamou com voz firme, carregada do peso da responsabilidade. Há murmúrios entre os anciãos. A influência dessa mulher sobre você desperta inquietação. Não podemos permitir que as regras sagradas sejam desrespeitadas. Ele ergueu o rosto, tenso, os olhos ardendo com um fogo contraditório. Tainá, não é assim tão simples. Clara não veio para destruir, apenas para ajudar. A palavra soou frágil diante da severidade de sua irmã e, ainda assim, carregava uma força inesperada. Clara sentiu o peso daquele julgamento, como se as paredes rochosas se fechassem, ameaçando esmagar algo dentro dela. Nunca imaginara que sua presença poderia ser tão perigosa para aqueles que a sustentavam e para aqueles que a amavam. Seus dedos se entrelaçaram, tremendo levemente. A fé que a guiara agora parecia um véu frágil
diante da tempestade que se formava. Naquele momento, a neta do fogo ancestral desvelou um segredo oculto em sua alma. A dúvida. Um estranho nó se formava, apertando seu coração, que por instantes fugazes questionava tudo aquilo que lhe fora ensinado. O ritual que testemunhara na noite passada voltava, como um espelho distorcido refletindo o embate entre sua crença e aquela realidade viva e primitiva. Nayeli observava Clara na penumbra. A pele pálida, iluminada por um fio tênue de luar, que conseguia escapar entre as fendas da caverna. Nunca a tinha visto tão vulnerável, tão humana. E isso dilacerava por dentro, pois sabia que, ao mesmo tempo, seu coração traía uma tradição que gritava por lealdade. Não posso ficar, Clara murmurou, quase para si mesma. Eu vim para ajudar, mas minha presença está trazendo discórdia e medo. Não quero ser uma pedra que desequilibra seu mundo. Seus olhos encheram-se de lágrimas não derramadas, uma mistura de resignação e medo do desconhecido que se aproximava. Taina deu um passo à frente, firme e resoluta. Clara, você não entende o quão sagradas são nossas leis. Não são apenas regras, são o próprio tecido que mantém vivo nosso povo. Desviar-se desse caminho é condenar a todos nós ao caos. A voz dela não tremia, mas dentro dela lutava um conflito silencioso, o afeto de irmã contra a necessidade de proteger a tribo. Nayeli sentiu o sangue pulsar em suas veias para além do batimento ancestral. Eu vejo em Clara mais do que uma estranha. Vejo coragem, compaixão, um caminho diferente, sim, mas não necessariamente errado. Palavras de um jovem que se esquece de seus ancestrais. Taina rebateu, o rosto implacável. Os anciãos convocaram você para uma conversa hoje à tarde. Eles desejam admoestá-lo. Sua conduta não apenas ameaça a ordem, mas coloca Clara e a tribo em perigo. Ela deverá partir e rápido. O silêncio caiu com peso sobre o trio, fazendo o ar da caverna vibrar com tensões não ditas. Clara engoliu em seco, sentindo a realidade se arrastar com força para diante dela. Um desejo revoltado de permanecer lutando pela causa que agora compartilhava com Nayeli esbarrava contra o muro das tradições ancestrais, inflexíveis, cruéis. Bom, e se eu recusar? Nayeli disse, a voz um pouco mais firme, apesar do tumulto oculto. Clara virou-se para ele, esperança e terror misturados num só olhar. Então, colocará em risco tudo o que ama. Taina respondeu, a firmeza entalhada em cada palavra. E mais do que isso, o equilíbrio de nossa existência. As regras não foram feitas para serem quebradas impunemente. Nayeli fechou os olhos. Por um momento, buscando a centelha que há pouco ameaçava apagar-se. Talvez esteja na hora de questionar essas regras. Talvez o coração saiba mais do que os rituais. Taina respirou fundo, como um trovão lento anunciando tempestade. Se assim for, estará sozinho, e não haverá volta para você. Clara caminhou até o lado de Nayeli, tocando seu braço com uma delicadeza que carregava força. Não importa o que aconteça, não estou sozinha, nem eu, nem você. Lá fora, os ecos distantes das vozes anciãs anunciavam a iminente convocação. O vento uivava entre as pedras, carregando um presságio pesado. O destino dos dois jovens que desafiavam o sagrado estava selado naqueles segundos. Enquanto Taina se afastava com um olhar que misturava determinação e preocupação, Nayeli e Clara permaneceram na sombra da caverna, conscientes de que a jornada pela qual optaram seria marcada por escolhas impossíveis.
O ancião mais velho da tribo os esperava no centro da aldeia. Sua presença austera um muro intransponível. Seu olhar perfurava Nayeli, carregando não só a reprovação, mas a advertência de eras inteiras. Nayeli, sua voz grave cortou o ar tênue da manhã. Você está pondo a tribo em risco. Clara deve partir imediatamente, ou consequências severas cairão sobre vocês ambos e suas famílias. O guerreiro ergueu-se, corpo tenso, como se a luta não fosse apenas contra aquele homem, mas contra o próprio destino. O sopro quente do deserto parecia cessar, como se o mundo inteiro aguardasse sua resposta. E naquela tensão, pulsante como o tronco de uma árvore a se partir, o capítulo chegava ao seu precipício. O momento em que Nayeli deveria decidir se seguiria a tradição ou a pulsação do novo amor, sob o olhar atento dos antigos que, imutáveis, esperavam juizá-lo. Nayeli conduzia Clara pelos recantos ocultos da montanha, passos cuidadosos entre árvores retorcidas e pedras cobertas de musgo seco. A caverna que escolheu para escondê-la era um segredo ancestral, um abrigo esquecido pelo tempo, longe dos olhos vigilantes da aldeia. O frio da madrugada picava a pele, mas, ali dentro, rarefeito entre sombras e silêncios, ele via no rosto dela a chama de esperança que teimava em não apagar. Enquanto Clara se aquecia, junto à pequena fogueira que Nayeli acendeu com esforço, sua voz trêmula quebrava a quietude. Eu quero ajudar, Nayeli. Com os doentes, com aqueles que ninguém mais quer tocar. Ele apenas assentia, reconhecendo naquele fogo pequeno a mesma determinação que lhe queimava no peito, mesmo diante de riscos. A aldeia, entretanto, era um mar de desconfianças. Clara enfrentava receios velados nas palavras dos mais frágeis. Pequenos olhares frios dos jovens que ainda guardavam mágoas antigas. O manto da tolerância era frágil, e o murmúrio do vento parecia sussurrar ameaças em cada canto. Nayeli sabia que sua decisão era uma trilha perigosa, um passo que podia incendiá-lo tudo. Nas horas solitárias, em um esforço para aproximar-se e quebrar as barreiras criadas pela língua e costume, eles compartilhavam histórias. Nayeli falava das caçadas de seu pai, do rastro das estrelas que guiava suas manhãs, de tradições que eram o sangue da terra. Clara, por sua vez, contava sobre a igreja distante, a missão que a levara àquelas terras áridas e a promissora semente de cura que desejava plantar ali. Palavras às vezes mal compreendidas, gestos que substituíam sons estranhos, sorrisos que firmavam alianças tão frágeis quanto preciosas. Mas mesmo entre as pequenas alegrias, a sombra realismosa da ameaça externa crescia. Os boatos diziam que um grupo de caçadores brancos se aproximava, veículos de pólvoras e ganância, homens que viam as terras indígenas como minas a serem exploradas, e nada mais. Nayeli sentia o rugido dessa tempestade se formando ao longe, uma pressa inclemente que testaria tudo o que tentavam proteger. Ele se perguntava se a fragilidade de Clara estava pronta para suportar o peso dessa guerra que se anunciava. O perigo maior se mostrou numa tarde tensa. Uma criança da aldeia, curiosa e impulsiva, descobriu por acaso que Clara era uma freira. Um segredo que ela tentara guardar com todo cuidado. A revelação se espalhou veloz como fogo seco. A mulher que ousava atravessar seus portais sagrados trazia consigo um voto ancestral diferente, um símbolo estrangeiro que não encontrava lugar entre aqueles que respeitavam as regras da tribo. Nayeli soube pelo olhar de Taina. A irmã mais velha, sempre vigilante,
carregava a indignação de quem via aquele ato como profanação. Ela quebrou um voto sagrado, disse Taina numa voz carregada de condenação segurada. Revelar quem realmente é, nas horas erradas, é uma traição. A tribo não aceitará. O peso das palavras caiu sobre ele com o som de uma pedra sendo lançada em um silêncio já pesado. Um nó apertou sua garganta. Não era uma simples transgressão. Era um abismo invisível que poderia separar tudo o que haviam construído às pressas. Uma ruptura de confiança que poderia custar a Clara a expulsão. Em silêncio, Nayeli sentou-se sobre as pedras quentes da caverna, fora da vista da luz do sol, onde cada sombra parecia esconder uma sentença. Seu olhar se perdeu na entrada escura e fria, tentando encontrar forças que o obrigassem a decidir entre o amor nascente e o dever ancestral. Clara, falou finalmente, voz baixa e urgente. Você entende o que isso significa? Não é só uma questão de nós, é a honra de toda a tribo. Ela não respondeu. O silêncio entre eles falava com toda a intensidade do medo. Naquela noite, a escuridão parecia densa demais para ser vencida pela chama trêmula da fogueira. Em suas mãos, Nayeli sentia a terrível responsabilidade de carregar dois mundos prestes a colidir. Clara, do lado oposto, lutava contra a culpa que lhe afundava os ombros, a ideia de ser fonte de discórdia num povo que a acolhera apenas porque ele a escolheu. Eles sabiam que a caverna não poderia ser para sempre um santuário. A terra que o cercava guardava olhos e ouvidos, e o julgamento da tribo se aproximava como o aço frio de uma lâmina prestes a cair. O silêncio da noite foi cortado pelo estalo recente da fogueira. Nayeli fechou os olhos e na escuridão que preenchia a caverna, uma promessa silenciosa nasceu. Ele lutaria contra as regras, pela mulher que amava e pela possibilidade de um futuro onde os mundos poderiam se unir. E quando o amanhecer tingiu o céu com tons de sangue e fogo, Nayeli soube que a tribo ouviria logo as palavras do ancião mais velho. Uma sentença que poderia ser mais fatal do que qualquer invasão externa. O destino selado em passos firmes e vozes ancestrais preparava a próxima tormenta. Nayeli descobriu, com um aperto no peito, que Clara havia quebrado o voto sagrado ao revelar sua condição sacerdotal a um curioso da tribo, e que agora a expulsão dela era praticamente certa. A sombra do conselho já pairava sobre Nayeli antes mesmo que os anciãos se reunissem naquela clareira sagrada, embalada pelo suspiro lento dos ventos que barulhavam entre as árvores secas. O murmúrio dos passos na terra batida anunciava a chegada do Tribunal da Tradição, liderado por Taina, a irmã que carregava o peso da linhagem e das regras inscritas em pedra há gerações. O guerreiro sentiu os olhares atravessando sua pele como flechas, invisíveis, a quietude tensa cortada apenas pelo ranger distante de galhos. Taina ousava ser a voz firme diante do mar agitado, que era sua ligação com Clara. E naquela hora, nada mais importava, senão a acusação grave que pendia no ar. Nayeli era suspeito de traição por seu laço proibido com a freira estrangeira. Na roda de figuras sérias, o conselho emergia como uma muralha intransponível. Vozes ásperas falando do perigo de corações distraídos. Taina implacável abriu-se em palavras como lâminas. Nayeli, sua proximidade com Clara, ameaça a pureza que nossos ancestrais confiaram a nós. A tribo não aceita essa transgressão.
Seu espírito está dividido e isso nos coloca todos em risco. Ele permaneceu firme, mas o peso dos olhos antigos fazia o ar parecer mais denso, quase sufocante. Por trás da sua decisão, havia certeza amarga de que amar Clara significava desafiar as leis que moldavam seu mundo desde o início dos tempos. A voz de Nayeli saiu com a força de quem carrega em si uma convicção recém-descoberta. Eu não a traí, Taina. Encontrei nela um caminho que não conhecia, algo maior que os limites que nos impuseram. Clara, sentada em silêncio, sentiu o peso de seus próprios votos se esfarelarem como pó entre os dedos. O olhar dela buscava algo, talvez apoio, talvez uma última esperança, mas só encontrava paredes de desconfiança. A culpa mordeu sua alma de modo cruel, lembrando-lhe que sua presença já causava ondas perigosas dentro da tribo que tentava abraçar. Naquele instante, a decisão iminente parecia o abismo entre dois mundos. A voz dos anciãos ecoou, firme e irredutível, exigindo que Clara partisse, que não houvesse tempo para contestação. Sua jornada aqui deve chegar ao fim antes que o equilíbrio se rompa de vez. Mas Nayeli não estava disposto a aceitar essa sentença calado. Ela ficará, por amor, e não por desafiar. As regras podem estar gravadas, mas o coração não ignora suas próprias verdades. Tainá revirou os olhos, uma mistura amarga de dor e teimosia que a consumia por dentro. Você desafia o que nossos antepassados construíram? Um jovem que esquece suas raízes coloca tudo em perigo. O silêncio deu lugar a um nó crescente no peito de Clara. Era a hora de não apenas aceitar, mas decidir. Ela inclinou-se para Nayeli, tocando sua mão com uma delicadeza firme. Eu deveria partir, para não ser a causa da ruína, mas meu coração está aqui, ao seu lado. Um vento gelado soprou entre as árvores, como prenúncio do que estava por vir. E naquele momento, chegou uma notícia que fez o rosto de Nayeli perder toda a cor. Um grupo de caçadores brancos acabara de invadir uma vila próxima, perto o bastante para ameaçar toda a tribo. O tempo que restava para debates e escolhas havia escapado. A guerra batia à porta, acelerando a pulsação das decisões que ainda não haviam sido tomadas. O futuro, agora incerto e ardente, aguardava, impaciente. A tribo não teria descanso por muito mais tempo. Nayeli já sentia o gosto do suor e da poeira misturados em sua boca. Quando as primeiras vozes ressurgiram entre as árvores, a chama da aldeia já mais próxima, e o som dos passos firmes vermelho sangue, como o pulso acelerado de um coração em guerra. A tribo despertava do silêncio ancestral para enfrentar o perigo que chegava. E ele estava ali, no centro daquele furor, lado a lado com Taina. A irmã erguia a voz autoritária, guiando os guerreiros com a força inabalável das raízes que sustentavam aquelas terras. À frente, o som estridente de tiros cortava o ar. Cada estampido trovejante ressoava no peito, subindo para a garganta com um nó difícil de engolir. Nayeli sentia o peso da responsabilidade dobrar suas costas. Entre a poeira levantada e o cheiro acre da pólvora misturado à terra seca, ele avançava, olhos atentos ao pequeno formigueiro que ameaçava devorar o que era deles. Enquanto lutavam, o eco das lanças e dos gritos preenchia os espaços abertos do vale. E Clara permanecia bem atrás, porém não à margem daquele conflito. Seus dedos firmes seguravam panos ensanguentados,
enquanto ela se lançava entre os feridos. O medo e a dúvida se trancaram em sua mente, mas suas mãos trêmulas encontravam alento e força. Ao tocar as feridas abertas das vítimas, eram toques sussurrados de esperança, apesar do perigo latente. Alguns jovens começaram a se aproximar dela com uma cautela menos rígida, olhos agora curiosos em vez de hostis. Um olhar furtivo, um gesto quase imperceptível de gratidão cruzava as barreiras que antes pareciam intransponíveis. A presença dela, até então contestada pela maioria, ganhava formas sutis de aceitação no coração daqueles que mais temiam a mudança. Mas não tardou a sensação de divisão a se infiltrar entre os guerreiros. Em seus olhares e cochichos velozes, Nayeli reconhecia a semente do conflito interno, o peso ancestral que recusava ser ignorado. A ideia de sua união com Clara corroía a unidade, deixando fissuras invisíveis, que ameaçavam rachar o muito que haviam coletivamente construído. Cada vitória na batalha parecia ser seguida por brotos de desconfiança, como o vento frio que se infiltra mesmo através das portas da cabana mais segura. Então, o som agonizante de um grito cortou o ar, trazido pelo estrondo de um golpe certeiro. Nayeli tropeçou, sentindo uma pontada ardente atravessar seu lado como um punhal flamejante. A poeira girou em seu olhar turvo. Sua respiração ficou pesada. Luta e dor se entrelaçavam em seu corpo marcado. Taina percebeu imediatamente, seu rosto endurecendo, um misto de preocupação e raiva incendiando seus olhos. O jovem guerreiro caiu de joelhos, a força vacilando sob o peso das dores urgentes. O sangue quente escorria entre seus dedos, permutando o chão áspero com um rubor vivo, um testemunho silencioso do preço que pagavam para defender aquilo que era sagrado. Clara correu até ele, ignorando o risco que corria, ajoelhando-se com mãos rápidas e firmes para sondar o ferimento. Seus olhos, agora livres da hesitação, transbordavam determinação, à luz de uma chama sagrada que não podia ser extinta. Enquanto pressionava a ferida para conter o sangramento, suas palavras suaves preenchiam o vazio das dúvidas nascendo ao redor. Fique firme, Nayeli. Não cederei a você para as trevas dessa noite. Ao redor deles, o mundo girava. A batalha continuava. O vento carregava os sons e os cheiros da guerra. Mas ali, naquela pequena clareira improvisada, um silêncio de devoção os envolvia. A divisão interna se desdobrava em murmúrios e olhares furtivos. O relacionamento deles era um espinho oculto, um desafio irrompendo contra as paredes invisíveis do costume. Entre os anciãos mais conservadores e os jovens impetuosos se formava um abismo. Taina sentia seu papel de guardiã sendo corroído pela força crescente do afeto proibido, enquanto o coração de Nayeli batia não só para sobreviver, mas para abraçar um futuro que desafiasse o sagrado. No entanto, nenhuma destas fissuras abalava o cuidado intenso com que Clara mantinha Nayeli entre seus braços de curandeira. Era uma luta silenciosa, uma batalha pela vida que ia além das armas e do sangue. Havia em sua voz, agora firme, uma prece sem verbo, um juramento feito entre suspiros e suor. Eu cuidarei de você, mesmo que o mundo tente nos afastar. Mas naquele exato instante, o destino traçou seu golpe mais cruel. Nayeli sentiu o frio da noite invadir seus ossos, quando a dor se intensificou, tornando seus músculos pesados como pedras atiradas no rio. Seu olhar se perdeu no céu escuro acima, buscando forças nas estrelas ancestrais que tinham ouvido tantas histórias de resistência e mudança. A batalha continuava,
Mas ele estava vulnerável, suspenso entre o aço dos inimigos e a fragilidade que não podia negar. Clara, sentada ao seu lado, aconchegava sua cabeça contra o peito arqueado pelo sofrimento, a determinação em seu rosto um farol. Contra a escuridão que ameaçava sufocá-los, o vento uivava, carregando consigo o pressentimento cortante de que nada seria como antes. Nayeli, o jovem guerreiro que ousara desafiar as regras sagradas da tribo pelo amor, agora se encontrava nas garras de um destino incerto, um silêncio que ecoava mais alto que qualquer grito na guerra que assolava aquelas terras. E assim, enquanto a aldeia lutava pela sobrevivência, o corpo ferido de Nayeli tremia entre mãos que não desistiriam, até que seu futuro fosse selado, ou pela força dos ancestrais, ou pela coragem daquele amor proibido que queimava, impaciente, em seu peito. A luz fraca filtrava-se pela fenda da caverna, quando Nayeli abriu os olhos pela primeira vez em horas. O gosto amargo da dor misturava-se à respiração pesada, enquanto a realidade da ferida pulsava em seu lado, queimando como brasa viva. Clara permanecia ao seu lado, o rosto tenso, as mãos firmes e decididas, os olhos fixos sobre aquele corpo frágil que resistia entre o limiar da vida e da morte. Ela não se deixava abalar pela fadiga ou pelo medo. Cada toque que deslizava sobre a pele suorenta do guerreiro era carregado de uma fé que ultrapassava os próprios limites de sua crença. A cura não era apenas um ato físico, mas uma entrega total ao impossível, um desafio à dureza ancestral que o cercava. O calor trêmulo da fogueira lançava sombras dançantes nas paredes irregulares, testemunhas mudas daquele vínculo cada vez mais indissolúvel. Nayeli sentiu-se vulnerável como nunca antes. O guerreiro invencível quebrado pelas circunstâncias, dependente daquela mulher que representava tudo o que ele não era suposto desejar. Seu olhar profundo e embaçado buscava na escuridão a força que o instinto tribal lhe negava. Clara, ao perceber essa fraqueza, apertou a mão dele com suavidade, como quem segura a vida por um fio invisível. Eu não vou deixá-lo, murmurou, a voz firme envolvendo a quietude da caverna. Não importa o que isso custe. As palavras ecoaram como uma promessa sagrada, quase um juramento que cruzava o espaço entre a fé e a tradição. Ouvir aquelas sílabas nervosas e ao mesmo tempo resolutas foi um golpe cardíaco para Nayeli, que sentiu o peso do mundo equilibrado na balança de seus sentimentos conflituosos. Lá fora, o silêncio da noite era quebrado por murmúrios sussurrados, vozes baixas que começavam a se organizar em forma de julgamento. Taina, distante, guardava o olhar firme de quem carregava o dever ancestral. O rosto duro denunciava o embate interno que a consumia. Entre coragem e lealdade, a irmã mais velha tentava encontrar uma razão para aceitar algo que desafiava suas próprias convicções. Naquele momento conturbado, Nayeli lamentava a rigidez que lhe cercava, sentindo-se preso entre dois mundos que pareciam devastar seu coração com a mesma intensidade. A dor da ferida era menor, diante do vendaval que os olhos da irmã representavam. O peso das cobranças ancestrais, que na voz dela soavam como sentença. Clara não pode ficar. A voz de Taina soou através do tempo e espaço, como um sino que anuncia o inevitável. Os anciãos decidiram. Ela será expulsa, pois sua presença desonra não só você, Nayeli, mas toda a nossa linhagem. Clara fechou os olhos, o corpo frágil quase encolhido pelo medo que se espalhava como sombra gélida. Entre as linhas do seu semblante, uma mistura dolorosa de tristeza e determinação,
se traduzia em silêncio. Ela conhecia o peso daquele destino, e mesmo assim, sentia o amor nascendo com a força de uma tempestade que não podia ser negada. Nayeli ergueu-se com esforço, o corpo cansado, esticando-se contra as limitações, mas a chama em seus olhos não se apagava. Aquele não era mais o jovem guerreiro submisso às regras sagradas. Era um homem que havia encontrado um caminho diferente, marcado pelo amor e pela coragem de enfrentá-lo. Eu aceito o julgamento. Sua voz saiu dura como pedra. Mas não permitirei que o sacrifício de Clara desonre meu nome, minha família ou meu coração. Taina hesitou, por um momento desarmada pela força inesperada do irmão. Em suas veias pulsava a tradição dos antepassados, mas naquele instante era arrancada por uma dúvida silenciosa, uma fissura que não podia ignorar. Você escolhe o amor, mas e o futuro da tribo? Sua voz vacilou. O peso da responsabilidade se tornando um abismo diante dela. Naquele instante, uma sombra fria rompeu o interior da caverna. Mensageiros apressados trouxeram a notícia. Nayeli escutou. Cada palavra uma punhalada no silêncio sagrado que começava a se desfazer. Uma vila próxima foi invadida, disseram. Caçadores brancos, impiedosos, carregando pólvora e ganância. Eles estão perto, ameaçando toda a tribo. O guerreiro arregalou os olhos, a dor se misturando com a urgência. A guerra não mais esperaria decisões de anciãos ou corações partidos. O tempo se esgotava e a sobrevivência exigia ação imediata. Clara ergueu o rosto, olhos ardentes de determinação, a mão apoiada no ombro de Nayeli para fortalecê-lo. O amor proibido que os unia tornava-se agora um farol em meio à tempestade que se aproximava. Ficavam apenas poucos instantes para questionamentos. Além deles, somente a obrigatoriedade da luta. Nayeli sentiu o peso da espada invisível que pendia sobre sua cabeça. O destino traçado não somente por forças ancestrais, mas pela violência do mundo externo que queria apagar sua existência. O amanhecer traria a batalha, e junto dela, a verdadeira prova do coração do jovem guerreiro e de Clara. Mas naquela penumbra, antes do romper do dia, uma certeza se fez impenetrável. O amor deles era a semente de um futuro que ninguém ousava imaginar. E assim, o destino cobrava seu preço, e as velhas leis da tribo anunciaram seu veredicto. Clara deveria ser banida num ritual de fogo, para nunca mais trazer desonra ao nome de Nayeli e à sua família. Nayeli avançava pelo terreno com passos firmes, a voz da irmã Taina ainda soando na memória, carregada de advertências e receios. A firmeza que ele mostrava era sustentada por uma convicção nascente. A defesa de Clara não era mais uma questão simples. Era a luta por um novo caminho, ainda incerto e perigoso. Ao seu lado, Taina caminhava com uma determinação que desafiava tanto os ancestrais quanto suas próprias dúvidas. Ela tinha decidido ser sua aliada, uma voz diferente entre as muitas vozes rígidas do conselho. Nas sombras da clareira sagrada, um círculo de guerreiros e jovens da tribo começava a se formar, convocados pela irmã mais velha que lhes oferecia um olhar que implorava por mudança, mas ainda pesava sobre a tradição ancestral. Nayeli sentia aquele ar denso, vibrante de tensão, onde o amor e a lealdade se enfrentavam como dois rios colidindo, prestes a desbordar. Ele sabia que a batalha que se desenhava não era apenas física, mas um conflito moral pela alma da tribo. Clara, mesmo envolta no silêncio de uma aceitação resignada, segurava firme as mãos que o guerreiro estendia.
Sua presença naquele ritual, tão proibida quanto desafiadora, não era mais fruto do acaso, mas de uma escolha consciente. Ela decidira não fugir, não ceder ao medo. A freira estrangeira já se tornara parte daquele mundo, com todas as dores e riscos que isso lhes traria. Trazia consigo uma coragem que emanava da decisiva renúncia ao conforto seguro que outrora conhecera, entregando-se ao que sentia com uma força que surpreendia até a si mesma. Ao redor, o murmúrio da tribo se dividia como um vento cortante. De um lado, os que, como Taina e Nayeli, viam a possibilidade de um amor que ultrapassava as fronteiras da regra. Do outro, os radicais das tradições, que entoavam preces antigas com olhos faiscantes de intolerância. A atmosfera parecia carregar o peso dos séculos, um abismo tão profundo que a ponte entre os dois mundos ameaçava ruir a qualquer momento. O fogo central do ritual estalava entre labaredas alaranjadas, projetando sombras longas e sinuosas sobre os rostos tensos. Clara olhou para aquelas chamas como se enxergasse nelas um presságio. Não havia mais volta para a inocência de sua missão inicial. Cada brasa serpenteante era um lembrete cruel do destino que escolhera a seu lado. O sussurrar das árvores não podia abafar os corações acelerados. O espaço entre os presentes se enchia de olhares desconfiados e silenciosos protestos. Nayeli, com a mão sobre o ombro de Clara, fez um gesto que parecia ao mesmo tempo uma proteção e uma declaração em voz muda. Estamos juntos até o fim. Houve quem desviasse os olhos e quem encarasse, desafiando a ordenança de um código que ameaçava esmagar qualquer deslize contra a tradição. À medida que o ritual avançava, Clara permaneceu firme, sem recuar ante as dúvidas que lhe cortavam a alma. Não havia medo em sua postura, apenas a serena aceitação do que se aproximava. Ela não fugiria. Enfrentaria o temor de todos para defender a escolha que seu coração fizera. Nayeli admirava aquela força e sentia crescer dentro de si a mesma chama indomável. Mas o cerne da tensão ainda não estava exposto. Longe das vozes contidas da cerimônia, um grupo radical e esquecido pelo tempo discutia em voz baixa, sacudido pela fúria primitiva da tradição. Homens e mulheres com olhos flamejantes urdiam um plano que prometia derrubar o que acreditavam ser uma afronta irreparável. Não haveria misericórdia. Clara seria atacada, e com ela, talvez, tudo o que Nayeli e Taina tentavam construir desmoronaria. Enquanto as chamas dançavam e iluminavam os rostos divididos, o perigo invisível infiltrava-se na noite, antes ainda incólume. O equilíbrio da tribo pendia por um fio, e a iminência da violência pairava no ar como um trovão no horizonte, prestes a se romper. O silêncio que envolvia o abrigo da esperança era quase ensurdecedor, um presságio sombrio que desafiava a determinação daqueles que ousavam romper as regras sagradas. Ali, naquela encruzilhada, onde o amor e a tradição se enfrentavam, um destino cruel e inevitável se preparava para criar faíscas que poderiam incendiar todas as certezas do povo Apache. E, no final daquele instante carregado, um grupo radical da tribo já se movimentava nas sombras, planejando atacar Clara durante o ritual, ameaçando destruir tudo. O crepúsculo tingia o céu com cores de fogo e sangue, e o ar pesado carregava o silêncio tenso que precede a tempestade. Nayeli, com a mão firme sobre o ombro de Clara, sentia o peso das escolhas prestes a se consumar. Não eram apenas os acólitos do costume que se opunham à união deles. Era
toda a tradição milenar da tribo que se erguia na forma de vozes antigas e inflexíveis. No centro da clareira, sob as sombras dançantes do fogo ritual, os olhos do conselho vibravam com a rigidez da lei. Taina permanecia ao lado do irmão, seu rosto uma máscara de determinação misturada com as sombras de um medo contido. O chamado para o ritual de banimento soou curto, cheio de uma solenidade que parecia fazer estagnar o tempo. Clara respirou fundo, erguendo o queixo com a serenidade de quem decidiu entregar seu destino ao que era maior do que ela. O calor do fogo central refletia em seus olhos, revelando uma chama interior que ninguém ali poderia apagar. Não havia fuga naquele momento, apenas a aceitação de que o amor deles não podia recuar. Mas as sombras não se contiveram. De um grupo oculto entre as árvores, os radicais das tradições lançaram-se com fúria, rompendo a aura sagrada com insultos e aço. O ar se encheu de gritos, o choque de lanças contra facões, se misturando aos xingamentos carregados de rancor ancestral. Nayeli, com a lança erguida, tornou-se um muro entre Clara e o perigo. Taina, apesar da luta interna, brandia sua arma com a fúria de quem protege o sangue e a esperança. Uma batalha não apenas de pele contra pele, mas de mundos que se recusavam a ceder. No meio do tumulto, Clara sentiu o medo se transformar em coragem pura. Seus braços abriram-se como asas, protegendo as costas do guerreiro ferido antes. A mulher que desafiava os limites do proibido e do sagrado. Cada golpe que desviavam, cada empurrão que resistiam, era uma afirmação silenciosa de que amor e tradição poderiam, sim, coexistir. O confronto acelerou-se, como um trovão que explode no céu tempestuoso. Mas algo no ar mudou. Aos olhos atentos dos presentes, as ameaças visíveis foram acompanhadas por uma transformação invisível. O sussurro das palavras de Nayeli, proclamando com voz firme: não somos inimigos, somos um povo que busca o mesmo ar e a mesma terra. O amor não deve ser a sentença que nos separa, mas a ponte que nos une. O peso das palavras penetrou na barreira do preconceito, e aos poucos, os primeiros fragmentos da resistência começaram a ceder. Taina abaixou a lança, seu olhar travado em Nayeli, carregado de uma dor que começava a se dissolver em esperança. A batalha cessou, como quem para ouvir o murmúrio do tempo. O silêncio que se seguiu era espesso, mas não de medo. Era a respiração coletiva de um povo prestes a renascer. Os anciãos mais rígidos baixaram as armas, enquanto os jovens se aproximavam hesitantes, buscando um novo rumo. Na clareira, sob o fogo que já não ameaçava destruir, mas que aquecia, Nayeli tomou Clara pela mão. A freira assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas, não de tristeza, mas de vitória conquistada. Foi Taina quem falou primeiro, com a voz rouca e carregada de emoção. Se haverá um novo caminho para a tribo, que seja iluminado pelo amor e pela coragem de cada um. Que as velhas pedras da tradição possam se erguer com novas histórias, para que nossos filhos não carregarão o peso que agora deixamos para trás. A multidão aplaudiu em silêncio, o som suave das mãos batendo, unido aos ecos ancestrais do vento. A divisão cedeu espaço para a união, como as águas que encontram juntas o rio, suave e inevitável.
Nas semanas que se seguiram, a tribo se transformou. Os rituais permaneceram, mas com eles, novas cerimônias nasceram, aquelas que celebravam a força do amor, mesmo nas formas mais inesperadas. Clara passou a ser chamada não apenas de estranha, mas de curadora, irmã e amiga que trouxe esperança. Nayeli e ela viviam sem esconderijos, a cada dia reafirmando a coragem que custara tanto para se conquistar. A presença da freira estrangeira não mais era um insulto, mas um símbolo da capacidade do povo Apache de se adaptar e abraçar o futuro. O velho conselho foi reescrito, letras da sabedoria antiga gravadas para sempre pela coragem da nova geração. Taina, agora não apenas guardiã, mas também voz do progresso, guiava os jovens entre o passado e a promessa do amanhã. E enquanto o sol se erguia todas as manhãs sobre as terras áridas da fronteira, o povo Apache respirava uma nova liberdade. O coração do deserto pulsava em sintonia com um amor que nunca deveria ter sido proibido. Uma história de coragem, fé e transformação que ecoaria por todas as eras vindouras, como um cântico invencível das almas que ousaram desafiar as regras sagradas e vencer.